Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Deixa na cruz todas as tuas preocupações, todos os seus temores. Deixa na cruz do Senhor, aquele que vai resolver todos os teus problemas, pois a palavra de Deus é clara quando diz que a última palavra é do nosso Deus.
Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Dentro do teu coração, deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Fala pra ele assim, ó: eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Esqueça tudo. Olho pra você, Jesus, corro pra você, o seu amor me chama. Teu amor nos chama, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui na igreja reunidos para poder trazer uma palavra dentro da série de mensagem A Páscoa Cristã. Essa série de mensagens nós dividimos elas em 5 temas, aonde o meu tema ficou relacionado com a ceia do Senhor. Para que você entenda todo o contexto, ela se inicia em Êxodo capítulo 12, com a instituição da ceia, a Páscoa judaica. Depois ela passa pela ceia do Senhor e depois em seguida o Getsêmani, depois a crucificação e a ressurreição.
Bom, nós somos desafiados, meus irmãos, a trazer essa perspectiva da Páscoa a partir do livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês a respeito da ceia do Senhor, que está no capítulo 14, a partir do verso 12 até o verso 26. Eu vou estar lendo com vocês agora e provavelmente o texto vai estar sendo projetado aí para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Seguiu, onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como lhe dissera, e prepararam-lhe a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo, que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: Sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: É um dos 12, aquele que come comigo no prato, pois o Filho do Homem vai conforme está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregando aos discípulos. E todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, quem não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, esse é o texto que nós vamos estar aqui estudando em relação à ceia. Esse é um texto de Marcos. Marcos tem uma característica muito peculiar no seu evangelho. Ele é muito sucinto. Marcos é um evangelho que está escrevendo para os gentios. Então Marcos, ele não vai ter os mesmos relatos da ceia como em outros evangelhos. Por exemplo, no evangelho de Lucas, no capítulo 22, que tem uma dinâmica muito mais informação. Mas para a gente entender esse momento da ceia, que aqui a gente está falando, a gente precisa voltar um pouquinho em relação à Páscoa, para a gente entender como que isso funciona. A Páscoa era uma festa comemorada pelos judeus. Essa festa, ela seria em memorial à saída do povo do Egito. O povo estava escravizado, o povo estava sob a forte opressão do faraó no Egito. E isso, meus irmãos, era uma forma de que Deus estava trabalhando no meio do seu povo. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Moisés para que ele possa iniciar a libertação desse povo, ele vai dizer a Moisés a seguinte expressão: o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. Deus então se manifesta, inicia esse projeto de redimir o povo do Egito, de livrá-los, de libertá-los, de resgatá-los como um forte das mãos de Faraó. E aí Moisés, ele começa então a colocar em prática tudo aquilo que Deus pediu. E uma das coisas que Deus vai dizer a Moisés é que ele deveria se apresentar ao Faraó e assim pedir que Faraó deixasse o seu povo sair. Mas como Deus está governando todas as coisas, Ele mesmo endurece o coração de Faraó para que o seu poder, a sua grandeza, ela seja manifesta diante daquela nação que achava que era superior às outras nações. E aí ele vai instituir ali 10 pragas. Na 9ª praga, na 10ª praga, Deus vai dizer que passaria com o anjo da morte em todo o Egito. Todas as casas e todas as famílias, o anjo da morte passaria levando o primogênito, ou seja, fazendo com que o primogênito morresse.
Em cada casa que havia no Egito, o Senhor vai dar uma direção para o seu povo, dizendo o seguinte: olha, a única maneira de uma família escapar seria colocando a sua fé na provisão sacrificial de um cordeiro, pegando esse sangue e passando ele nas portas da sua casa. Quando isso fosse feito, essa fé fosse colocada nesse sangue do cordeiro, quando o anjo da morte passasse, ele iria ver o sangue, identificar o sangue do cordeiro e ele iria passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima. Então agora nós estamos observando que Marcos, ele vai trazer na ceia do Senhor, nessa ceia, Jesus vai estar remontando essa cena de novo. Jesus vai estar vivendo de novo essa cena. A cena da ceia, da Páscoa, onde eles iriam comemorar a libertação do povo do Egito. Bom, contudo, por mais dramático e comovente que tenha sido essa libertação, ela nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Por que razão, neste mundo, o sacrifício de um quadrúpede pequeno e coberto de lã isentaria alguém da justiça divina? Essa resposta a gente vai encontrar na Santa Ceia. Por que o povo de Israel tinha que, ano após ano, sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro era quem aplacava a ira de Deus e fazia lembrar-se da fuga que o povo teve do Egito, da sua libertação? Por que isso? Será que isso está solto na história? Será que isso não tem uma conexão? E é isso que a ceia aqui de Marcos vai nos ensinar. Ela vai trazer um ressignificado. A partir da perspectiva dessa ceia, nós vamos começar a entender melhor aonde Jesus estava querendo chegar, o que Jesus estava fazendo com tudo isso. Bom, eu queria dividir essa ceia para que você pudesse entender em casa em 3 cenas. Nós vamos trabalhar com 3 cenas e 3 coisas que acontecem nessas cenas, ok? A primeira coisa que vai acontecer, ela está dentro do primeiro bloco de versículos, do 12 ao 16. Essa primeira cena, ela vai nos mostrar que tudo já estava preparado. Observem comigo, meus irmãos, que a gente precisa entender da perspectiva de um judeu. Aquela festa era em Jerusalém e ela reunia todos os judeus daquela época. Dos mais longe aos mais perto, todos iam para Jerusalém para poder comemorar a Páscoa. Então a cidade, ela estava fervorosa. A cidade, ela recebia, segundo Flávio Josefo, o historiador do primeiro século, ela recebia aproximadamente 5 vezes mais o número de pessoas que ela tinha. A cidade, ela estava abarrotada de pessoas. A cidade estava extremamente lotada de judeus. E lembre-se, meus irmãos, que todos iam peregrinando para lá, cantando hinos, salmos de Halel, né, para poder irem em direção à cidade de Davi, a grande cidade. Eu queria que você observasse comigo aqui umas coisas muito interessantes, porque tudo já estava pronto. Parece que está tudo fora do controle de Deus, parece que a situação ela não está no controle de Deus, mas nós vamos entender que tudo está no controle de Deus. Preste atenção, mas uma coisa muito interessante, essa festa, essa reunião de pessoas, ela traria para Jerusalém, nesse período da Páscoa, um grande rebuliço. Por quê? Porque o cordeiro ele deveria ser imolado no templo, e o sangue era aspergido no altar. E ele era levado para casa para ser assado e comido. Deixa eu te explicar isso aqui. Imagine você, Jerusalém, agora o templo, milhares e milhares de pessoas com um cordeiro na mão, esperando o seu momento de levar o cordeiro até o sacerdote, para que ele imolasse o cordeiro, o seu sangue fosse aspergido, e depois ele levava esse cordeiro para casa, e esse cordeiro com as vísceras, ele deveria ser assado. Era uma espécie de espeto que era colocado nele de madeira, e ele deveria ser assado. Então, imagine o tumulto que estava nessa cidade.
Flávio José vai dizer que a cidade cheirava mal por causa da quantidade de sangue. Imagine você, a maioria, quantas famílias não estavam ali para celebrar a Páscoa. Parecia que estava tudo um caos fora de controle, mas não. Deus estava controlando todas as coisas. Outra coisa interessante, Jesus demonstra o controle de todas as coisas, escolhendo justamente essa ocasião para a sua morte. Se você ler comigo no capítulo 14, no versículo 1, vai dizer o seguinte: dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio da traição para o matá-lo. Então percebam que os religiosos estão tentando prender Jesus e matá-lo. A cidade está todo mundo voltada para a celebração da Páscoa. E aí eu vou dar mais uma informação muito interessante para que você entenda. Essa festa trazia no coração dos judeus um sentimento nacionalista, um sentimento de empoderamento, porque eles comemoravam a libertação da tirania do faraó e do Egito. Imagine você então, os judeus naquele período ali em Jerusalém, eles estavam se lembrando como Deus os havia libertado com as mãos fortes do Egito. Imagine você aquela tensão ali dos romanos, agora nessa realidade de Marcos, os romanos trazendo sobre eles uma opressão. Você acha que os judeus ali, eles não estavam a todo momento com os seus sentimentos aflorados, dizendo: olha, vamos tomar Jerusalém de volta, vamos subir, vamos matar os romanos, vamos tomar o governo? Esse era o sentimento que estava sobre os discípulos, sobre o povo judeu. Embora eles estivessem comemorando a saída do Egito, eles estavam com esse sentimento. Lembre-se que eles esperavam o Messias que viesse da linhagem de Davi e que ele fosse um grande guerreiro, alguém que fosse matar, alguém que fosse tomar o trono novamente, assim como Davi fez, empreendeu grandes batalhas. Então notem como o local, a energia desse ambiente, o clima, era um clima tenso, e Jesus vai escolher logo esse período para a sua morte. Os religiosos, e aí eu já falei sobre isso. Então eu queria pegar agora esse contexto junto com vocês, de que o cenário já estava pronto e que Deus estava no controle de todas as coisas, e eu quero aplicar isso à sua vida. Assim como Jesus estava no controle de tudo, assim como os discípulos encontram tudo pronto, a direção foi dada para eles, a quem procurar. O cenáculo, ou seja, a casa já estava preparada, a mobília estava tudo pronto. Eu quero aplicar isso à sua vida dizendo que Deus está no controle da história da humanidade, mas também Deus está no controle da nossa história. Nada foge do controle de Deus. Jesus, em todo momento, no drama dessa ceia, Jesus está no controle. Jesus nunca é pego de surpresa, Jesus nunca está desavisado em relação a isso. E Marcos, ele está deixando muito claro isso, porque está tudo pronto, está tudo preparado. Os discípulos, eles precisam confiar e obedecer em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer que você precisa, essa noite, confiar na provisão de Deus. Assim como estava tudo preparado para a ceia, o lugar, o cordeiro, Jesus se fez propiciação por nós, para que nós não tivéssemos falta em nada. Jesus, ele nos garante toda a provisão, porque Jesus está no controle da história. O que eu e você precisamos fazer é obedecer, e assim como o povo teve que crer, que teve que ter fé, que a provisão do cordeiro, do sangue do cordeiro, os livraria do Egito, nós também precisamos ter fé que o sangue de Jesus nos livra do pecado e do mal. Eu queria, nesse momento, ler para você alguns versículos que falam em relação ao poder de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Isaías 41, versículo 10, vai dizer o seguinte, meus irmãos: não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu ajudo.
eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão fiel. Meus irmãos, em Marcos capítulo 4, se eu não me engano é no versículo 39, os discípulos estão no barco com Jesus, há uma grande tempestade, Jesus então se levanta e dá apenas uma palavra, Jesus aquieta o mar e Jesus aquieta a tempestade. Nós estamos falando aqui daquele que tem todo o poder, aquele que nada foge do seu controle. E isso, meus irmãos, para nós deve ser um alívio, porque a ceia do Senhor de Marcos mostra que Jesus, ele está no controle de todas as coisas, até mesmo quando ele está indo em direção à sua morte. Essa é a primeira cena, essa é a primeira coisa que a gente precisa observar. A segunda coisa que a gente precisa observar é que, embora esteja tudo preparado, agora na segunda cena vai abrir aqui um espaço para o perdão e para a graça de Deus. Observem só o que diz aqui no versículo 17 em diante. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam comendo, sentado à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo, que um dentre vós que come comigo me trairá. Observe você, a ceia era um momento muito importante, porque era feito em família. A ceia era feita entre pessoas que deveriam se amar, e nesse ambiente Jesus vai declarar um traidor. Que traidor seria esse? O traidor é Judas, porque Judas, lá no início, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Judas entrega Jesus. Ele era um dos 12 de Jesus. Judas foi amado por Jesus. Judas foi ensinado por Jesus. Judas foi inserido na comunhão daquele grupo. Judas era um dos apóstolos do Senhor. Judas, o traidor, era avarento, pois ele vende o seu rabino, o seu mestre, o próprio Deus, por uma quantia de dinheiro. Interessante sobre isso que Mateus 26, capítulo 15, mostra que a motivação de Judas era o amor ao dinheiro. Judas era extremamente avarento. Judas era o traidor. Judas é aquele que vendeu a sua alma, seu ministério, suas convicções e sua lealdade. E o que mais me chama a atenção, e eu acho que isso é muito importantíssimo a gente falar, é que o valor que Judas vendeu a Jesus, o valor que Judas recebeu pela traição por ter entregue Jesus, meus irmãos, em Êxodo 21, 32, vai dizer que é o mesmo preço que um proprietário, ele era obrigado a pagar a uma pessoa que era ferida por um boi na hora do seu trabalho. 20 ciclos de prata. Judas vende Jesus por 20 ciclos de prata. O mesmo valor que alguém deveria pagar de restituição por um empregado que era ferido por um animal. Olha só como que Judas, ele vai descer as mais profundas misérias humanas para poder vender o Jesus. Judas é dissimulado, pois ele entra como se nada tivesse acontecido no cenáculo. Judas, em momento algum, ele demonstra um remorso ou um arrependimento. Judas, em momento algum, vai demonstrar qualquer sentimento de angústia por estar fazendo aquilo com Jesus. Só que o que me impressiona nessa cena é que Jesus agora revela a traição, deixa o ambiente tenso, mas uma coisa que você precisa entender é que Jesus, ele revela a traição, mas ele não revela o traidor. Jesus, ele vai revelar a traição, mas ele não revela o traidor. Jesus me impressiona porque mesmo no momento de traição, ele ama Judas até o fim. Para você entender o que eu estou querendo dizer, você vai ter que primeiro entrar comigo
na composição do cenáculo, para você entender. Cenáculo era uma casa, era uma parte acima da casa, aonde o povo judeu tinha. Muitos deles eram para receber os seus alunos, eram rabinos, outros eram para fazer refeição. E nesse ambiente a composição era o seguinte: quando Jesus chegou nesse ambiente, ali havia uma mesa. E essa mesa, ela tinha mais ou menos 20 centímetros do chão, era bem pequena, era bem baixa. E ao redor dessa mesa, muitos colchões, porque os livres, eles ceavam deitados. O seu lado esquerdo apoiando o cotovelo e com o seu lado direito eles faziam as refeições. Olha que interessante a composição da mesa. Para você entender como Jesus preservou Judas, você precisa entender a composição da mesa. Essa mesa normalmente era feita em U. Os historiadores da época dizem que ela era num formato de U, ok? Um quadrado. Mas o interessante dessa mesa era que do lado esquerdo da mesa ficavam as pessoas menos importantes. As pessoas que ficavam do lado esquerdo da mesa eram aquelas pessoas menos importantes naquela reunião. O primeiro da mesa esquerda era justamente alguém tão inferior que ficava na incumbência dele de lavar os pés daqueles que sentavam à mesa. Já do lado direito era o lado de honra. Era o lugar onde o anfitrião da festa sentava com aquele que ele amava e com o convidado de honra. Então, olha que interessante, do lado direito, Jesus está sentado no centro do lado direito, da parte do U. Do seu lado direito vai estar sentado João, o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. E do seu lado esquerdo vai estar sentado Judas, o traidor, no lugar especial, no lugar do convidado de honra. Notem a preocupação de Jesus para que os discípulos não percebessem que fosse Judas naquele momento, dando a ele o lugar de honra, sentado à mesa do mestre. É por isso que quando Jesus diz que ele será traído, os discípulos falam: mas quem será? Ninguém imaginava que seria Judas, porque Judas estava sentado no lugar de honra, no lugar de destaque. O anfitrião da festa, ou seja, da Páscoa, da ceia, ele determinava esses dois lugares para as pessoas: o mais amado e o convidado especial. O que Jesus nos ensina com isso aqui? Jesus nessa ceia vai nos ensinar como devemos lidar com as traições, gente. Jesus está para ser entregue, para ser morto, mas mesmo assim, Jesus controla suas emoções. Jesus mostra a maneira que nós devemos lidar com aquele que nos trai. Talvez você tenha sido traído por alguém, talvez você está passando uma situação difícil e você não está sabendo como lidar. Jesus aqui vai nos ensinar que nós devemos tratar as pessoas com amor, mesmo quando somos traídos. O evangelho do reino de Deus, ele arrebenta os pensamentos mudando sobre o perdão. Jesus está trazendo um ressignificado sobre o perdão. A gente acha que a gente deve, as pessoas que nos traem, a gente deve ser severos com elas, a gente deve excluí-la do nosso meio. Não, o que Jesus está nos ensinando é que a gente deve abrir um espaço da graça para as pessoas, um espaço de misericórdia, uma oportunidade dessas pessoas mudarem. Em Romanos 12 vai dizer que nós não se deve vencer o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Pedro, uma certa vez, chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus vai dar um cálculo incalculável para Pedro em relação a perdão, e ele diz assim: 70 vezes 7. A ceia, meus irmãos, é um lugar de perdão, é um espaço de perdão e de misericórdia, é um meio onde a graça de Deus me alcança e te alcança. Quem éramos nós? Quem nós achamos que somos para a gente não poder perdoar o próximo? Se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo do Senhor Jesus, novo nascimento, você precisa praticar o perdão. Então essa é a segunda cena, e essa é a aplicação dessa cena. Jesus abre um espaço de misericórdia, de graça e de perdão na ceia. A terceira cena que a gente vai ver agora é a instituição da ceia do Senhor. É quando a ceia de fato ela vai acontecer.
É quando a gente vai olhar e vai ver o significado dos símbolos e dos elementos da ceia. Essa ceia simboliza a nova aliança. Eu quero que você leia comigo, aí, a partir do verso 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e os abençoou, partindo, e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Agora, se você observar, Jesus começa de fato a celebrar a ceia entre os discípulos. Dentro da tradição judaica existe o que é chamado de Seder, né? É uma espécie de cerimônia da Páscoa entre os judeus. E dentro dessa cerimônia existe uma liturgia, e essa liturgia ela está lá escrita no Haggadah. O Haggadah era como deveria ser feito essa ceia. Existia uma liturgia, existia todo um processo bacana. E eu quero que você atente comigo para o seguinte ato dessa liturgia, que é para a gente poder entender melhor. Chega um momento da liturgia do Haggadah, aonde os 4 cálices de vinho representavam as 4 promessas feitas por Deus em Êxodo 6, do versículo 6 ao versículo 7. Se você ler esses 2 versículos, você vai encontrar 4 promessas feitas por Jesus naquele momento. Então, quando essas taças elas eram erguidas, eram então faladas essas promessas. A primeira promessa era de tirar o povo do Egito. A segunda promessa é libertá-lo da escravidão. E a terceira promessa era redimi-lo pelo poder de Deus, ou seja, libertá-los, salvá-los, resgatá-los. E a última era firmar um novo relacionamento entre Deus e o seu povo. Eu quero me ater nesse momento, então, ao terceiro cálice de vinho. É quando Jesus vai redimir o seu povo com o seu poder. Jesus vai estabelecer isso agora nesse momento, erguido no momento em que a refeição estava terminada. O terceiro cálice, o cálice que diria sobre as promessas da remissão pelo poder de Deus, ele era erguido quando a ceia já estava terminando, já estava no finalzinho dela. E aí, quando ele pegava essa taça, ele deveria ler Deuteronômio 26, para abençoar os alimentos. Que alimentos são esses? Os pães, a erva e o cordeiro. Explicando que eles eram lembrete simbólico de vários aspectos da escravidão e da libertação dos antigos israelitas. Por exemplo, essa pessoa apontaria para ele o pão e diria: este é o pão da nossa aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto. Então está a ceia, é erguido o terceiro cálice, Jesus então toma o pão, e ele deveria dizer o seguinte: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram no deserto. Agora eu quero que você entenda comigo que Jesus está presidindo essa refeição. Jesus está fazendo a Páscoa com seus discípulos, né? Ou seja, a ceia ela já estava acabando, a ceia já estava caminhando para o final, e é onde ele vai trazer um ressignificado que vai mudar toda a história. E diz assim o versículo 22: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu graça. Até aqui, Jesus está seguindo um padrão milenar, um padrão que foi instituído lá em Êxodo 12. Então está tudo normal entre os discípulos. Eles estão participando de uma liturgia que já estava cauterizada na sua mente, porque eles são ensinados desde criança, eles são ensinados a todo instante. A cultura judaica é uma cultura que preserva muito o ensinamento, e isso é bíblico, é o próprio Deus que faz esse ensinamento para eles. Agora notem o seguinte, que Jesus, ele vai falar o seguinte, e aí eu quero que vocês imaginem como você fosse um discípulo, um judeu que já vem fazendo isso ano após ano, no mês de Nissan, né?
Olha o que vai acontecer. Imagine só o espanto dos discípulos quando Jesus, abençoando os elementos e explicando seu simbolismo, vai sair do roteiro. O roteiro é pegar o pão e dizer: este é o pão da nossa aflição, ao qual os nossos pais comeram no deserto. Agora Jesus traz um novo significado para esse pão. Ele vai dizer o seguinte: ele mostra aos discípulos o pão novamente e diz: este é o meu corpo. Quando os discípulos olham e ouvem aquilo, os discípulos não entendem, porque Jesus está quebrando um protocolo milenar, Jesus está mudando a liturgia. Então há no ar aqui, os discípulos estão tentando entender o que está acontecendo, e Jesus vai tentar de novo explicar para eles. Jesus está dizendo: este é o pão da minha aflição, o pão do meu sofrimento. Eu sou esse pão para vocês, que é repartido entre vós. E assim como os nossos pais, eles repartiam esse pão e simbolizavam a saída do Egito, eu definitivamente vou trazer a libertação da escravidão para vocês. Eu vou retomar, eu vou liderar esse êxodo definitivamente. Meus irmãos, para os discípulos é algo inimaginável. Porque, por mais que Jesus vinha dizendo para eles, caminhando para a sua crucificação, eles não entendiam, eles não compreendiam. E quando Jesus fala isso na ceia, os discípulos ficam todos admirados. Como assim? E Jesus está dizendo para eles agora: eu estou ressignificando a ceia. De uma vez por todas, a partir de agora, essa é a última ceia que eu faço com vocês, as coisas vão mudar. As coisas não serão mais como antes. E como que a gente sabe disso? É quando ele usa uma expressão, a expressão é: não beberei ou não comerei, não beberei, não comerei até o dia em que. Essa expressão, não comerei, não beberei até o dia em que, era uma expressão de auto-juramento. A pessoa, quando ela assumia essa postura, ela estava trazendo o significado que estava fazendo o juramento, que ela iria cumprir esse juramento até o fim. Por exemplo, em Atos 23, quando Paulo está sendo perseguido pelos homens daquela cidade, aqueles homens dizem assim: nós não comeremos e nós não beberemos até matar você. Ou eles estavam mandando um recado para Paulo, dizendo: olha, nós não vamos parar de viver enquanto a gente não matar você. O que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto eu não verter o meu corpo na cruz do Calvário, enquanto eu não cumprir a minha missão, enquanto esse corpo, esse pão não for rasgado, não for entregue por amor a vocês, eu não vou parar a minha missão. Faço com vocês uma aliança, eu vou liberá-los do êxodo, do pecado, eu vou libertá-los, porque eu tenho poder para fazer isso. E essa aliança no Antigo Testamento, ela era feita quando ele matava um animal, esquartejava o animal, e as duas partes passeavam entre o animal, recitando o juramento. Isso era uma espécie de contrato. É como nós fazemos hoje no dia atual. A gente faz um contrato dizendo: eu me responsabilizo de cumprir com tudo isso que está no contrato. Jesus está dizendo isso para os discípulos nesse momento: eu sou o cumprimento da aliança que meu Pai fez com vocês. Eu sou o cumprimento da aliança que Deus fez de livrar vocês do Egito, de libertar vocês do cativeiro, de dar a liberdade para vocês. Agora eu sou o cumprimento dessa promessa. Parece algo sangrento, né, e repulsivo para nós, o fato de Jesus ir para a cruz e morrer, mas era assim que era feito, porque o cordeiro, ele era imolado. O cordeiro precisava ser morto. E Jesus está dizendo algo muito interessante: se eu não cumprir a minha promessa, que eu seja cortado ao meio e o meu sangue seja derramado. Ou seja, Jesus, ele está inteiramente aqui nesse momento comprometido comigo e com você. O versículo 23 vai dizer o seguinte: isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 5, verso 9,
vai dar a dimensão dessa aliança, desse sangue derramado. Jesus estava dizendo: olha, eu vou alcançar toda a humanidade. A minha aliança agora não é só com o povo judeu. Jesus está dizendo, mas em favor de muitos. Esse muitos, meus irmãos, está aqui em Apocalipse 5:9, quando diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Todos nós, meus irmãos, somos alcançados por esse sangue. Esse sangue vertido na cruz do Calvário, ele nos alcançou. As palavras de Jesus significam que, em decorrência de seu sacrifício substitutivo, existe agora uma nova aliança entre Deus e nós. E a base dessa aliança é o próprio sangue de Jesus. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Quando anuncia que não beberá mais do fruto da videira, até o dia em que encontrar no reino de Deus, Jesus está prometendo que está incondicionalmente comprometido conosco. Ele está dizendo: trarei vocês para os braços do Pai, trarei vocês para a festa do Rei. Jesus com frequência compara o reino de Deus com o ato de sentar-se em uma mesa e de celebrar a mesa. Também vos digo, ele diz em Mateus 8:11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Jesus promete que nós estaremos nesta festa com ele nesse reino. A ceia do Senhor, ela deixa agora de ser restrita a um povo específico e alcança agora todas as nações, povos e línguas. É isso que eu e você precisamos entender, que nós somos alcançados por essa aliança, nós somos alcançados por essa promessa. Quando Jesus se levanta para abençoar o alimento, ele tomou o pão. Todas as refeições da Páscoa sempre tinha pão. Ele abençoou o vinho e todas as refeições da Páscoa sempre tinha vinho. Mas nenhum dos evangelhos, isso aqui é interessante, nenhum dos evangelhos menciona o cordeiro, a hora que eles estão comendo o cordeiro. Não menciona ali nenhum deles. Por que não menciona, meus irmãos? Porque o cordeiro de Deus, ele não estava ali para ser consumido somente na mesa. Ele estava à mesa. E é aí que você entende quando João diz no 1:29, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segue-se então a ceia do Senhor, e Marcos vai dizer: isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue derramado em favor de muitos. Ele está dizendo: sou aquele sobre quem Isaías e João falaram. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus recebeu o que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte, a condenação, nós merecíamos a culpa, nós não merecemos a salvação, mas Ele nos amou tanto até o fim, que quando Ele se entrega na cruz do Calvário, Jesus, Ele se faz propiciação por nós. Jesus, Ele assume esse lugar que era nosso, lugar de condenação, lugar de maldição. Terminando, meus irmãos, caminhando já para o final, eu queria que você entendesse que a instituição da ceia agora, com um novo significado para nós, Jesus está dizendo que em memória dele, nós deveríamos nos reunir, crer naquilo que ele havia feito, e que nós deveríamos celebrar a sua ceia como meio de graça, para que a gente pudesse, em memória dele, estar se lembrando dele a todo tempo. O apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas razões óbvias para isso. Ele vai dizer que agora, a partir de agora, a mesa do Senhor está posta, a comunhão, o cálice da bênção, o partir do pão e o pão que é partido, distribuído e consumido na ceia.
Ele nos lembra do corpo de Cristo que foi dado e partido na cruz por nossos pecados. O vinho ou o suco que nós bebemos hoje, né, nos lembra o sangue vertido na cruz pelos nossos pecados. Assim, quando qualquer pessoa comer desse pão e beber desse vinho, lembrará imediatamente o amor sacrificial e substitutivo de Jesus Cristo. Nós precisamos trazer de novo o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é muito mais do que um ato, é uma instituição. Ela veio para poder a gente, nesse momento que a gente se reúne e participa dessa ceia, a gente está fazendo menção e a gente está se lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Mas nós precisamos avançar um pouquinho em relação a isso, porque quando ele diz assim, tomai tomai o pão, comei dele, e tomai o vinho e beber dele, isso significa que a gente precisa tomar posse disso. Muitas pessoas não tomam posse disso que Jesus fez na cruz do Calvário. A ceia é para que eu e você pudéssemos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Assim como um alimento colocado diante de nós, se nós não tomarmos posse desse alimento e nos alimentarmos dele, não vai adiantar de nada, ele está ali. A ceia do Senhor é a mesma coisa. Você, ao participar da ceia, você precisa tomar posse daquilo que Jesus fez por você. Você não tem mais culpa, você não é mais escravo do pecado. Jesus te fez livre e te deu a salvação. Você precisa tomar posse desse meio de graça que Jesus fez, para que nós pudéssemos adentrar diante da presença dele, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de interferência. A gente precisa se avaliar nesse momento, se arrepender, observar o que ele fez por nós e sermos grato a ele. Para terminar, eu queria que você entendesse que, imagine que você estivesse no Egito logo após aquela primeira Páscoa. Se você parasse alguns israelitas naquele dia e lhe perguntasse, quem são vocês? E o que está acontecendo aqui? Eles lhes diriam, éramos escravos, sujeitos a uma sentença de morte, mas buscamos a proteção no sangue do Cordeiro e fomos libertos da escravidão. Agora, Deus vive em nosso meio e nós estamos seguindo rumo à terra prometida. É exatamente isso que Jesus está fazendo conosco hoje. Nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Jesus, ele nos salvou. Jesus, ele se fez sacrifício por nós. Ele é o cordeiro que foi imolado por nós. O seu corpo, ele foi repartido, o seu sangue foi vertido, para que eu e você pudéssemos dizer assim, eu era escravo, hoje eu sou livre e eu estou caminhando para a terra prometida, aonde encontrarei com meu mestre e cearei na grande bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Agora Jesus vai louvar a Deus com os salmos em direção ao Getsêmani. Você vai observar isso no versículo 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esses hinos eram cantados, eram salmos de Hilel. Jesus, ele, ao invés de cantar uma música aonde fosse de lamentação, uma música de pesar, porque ele estava indo para a cruz do Calvário para morrer. Jesus se levanta dali para ir para o Getsêmani, em um momento extremamente angustiante, aonde ele vai suar sangue, aonde ele vai passar por um momento de aflição e de angústia. Jesus se levanta nesse momento cantando, louvando, engrandecendo ao Senhor, com a sua alma cheia de júbilo. Isso me marca, porque até mesmo indo em direção ao Calvário, a cruz do Calvário, para a sua morte, Jesus se alegrou. Eu acredito que nós temos motivos de sobras para nos alegrar no Senhor. Talvez a sua realidade hoje não seja aquilo que você gostaria, mas em Cristo Jesus, olhando a última ceia, Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus já preparou tudo. Nós não precisamos fazer mais nada. Olhando para a ceia, um ambiente de graça, a gente percebe que Jesus nos ensina que nós precisamos perdoar aqueles que nos perseguem. E por último, nós precisamos tomar
essa ceia. Nós precisamos tomar posse de que Ele se fez sacrifício por nós. Então Marcos, de uma maneira muito sucinta, nos apresenta esses aspectos da ceia. Bom, eu quero te convidar e te encorajar. Na próxima quarta, você está ouvindo o nosso seminarista Gabriel, que estará dando seguimento ao próximo estudo, que é o Getsêmani. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, que eu vou estar orando por você. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que controla e governa toda a história. Senhor, em todo momento o Senhor controlou a história, para que nós pudéssemos entender, Senhor, que Tu é a provisão de todas as coisas. Nesse momento eu quero te pedir, Senhor, que Tu possa ser a provisão neste lar, que o Senhor possa ser a provisão nesta família, que o Senhor possa trazer ao coração dessas pessoas uma paz, uma confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Também te peço, Pai, que nesses lares, onde houver um ambiente que precisa ser liberado um perdão, onde as pessoas precisam deixar esse sentimento que é um câncer, que é um veneno, que mata-nos, ó Deus, a cada dia. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas liberem o perdão, que essas pessoas possam, em nome de Jesus, olhar para o sacrifício de Jesus e ainda assim se compadecer também do próximo, que a gente possa aprender como Jesus, que mesmo sendo traído, que mesmo sendo vendido por 25 ciclos de prata, ó Deus, em nome de Jesus, ele se volta para Judas e o ama até o final. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor na ceia assumiu uma nova aliança, o Senhor se comprometeu conosco de tal maneira que morreu por nós, mesmo sem nós merecêssemos, mesmo sem que a gente merecesse. Pai, que essa pessoa que está na sua casa ouvindo essa palavra, ele entenda que tudo já está preparado. Nós não precisamos fazer mais nada, a não ser crer naquele sangue que nos livra e nos liberta de todo pecado. Pai, nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Abra suas mãos que eu quero orar por você aí na sua casa e ministrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, com toda a sua família, com toda a sua casa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.